Salve, salve, amantes e praticantes do Fut 7. Vamos futsetear aqui mais uma vez. Tempo de jogo, Fut 7 em resenhas de 25 minutos. Mais um monstro do Fut 7 da grama sintética está aqui com a gente. Guido, obrigado, em primeiro lugar, pelo seu tempo aí, amigo. Você me dá essa... Sei que teu tempo é corrido. Você conseguiu abrir esse tempinho aí pra gente conversar. Como é que começou a tua história no Fut 7, cara? Então, minha passagem de Fut 7 começou assim que eu terminei o meu vínculo no campo, né? Na verdade, quando jogava os campeonatos cariocas aqui do Rio, profissional, aí acabava o campeonato, sempre tinha uma folga aí. Eu sempre praticava a modalidade nesse período. E aí, com o tempo, foram tendo os problemas no futebol de campo, salário atrasado, aí eu comecei a dar mais ênfase ao Fut 7. Em 2010 eu encerrei minha carreira profissional e comecei a me dedicar inteiramente pro Fut 7. No campo, fala rapidinho das suas passagens no campo, a tua história, para depois Então, focar direto no Fut 7. meu histórico no campo, eu fiz minha base toda no Vasco, subi profissional no Vasco. E aí naquela época, 2000, o time do Vasco muito bom, as oportunidades eram poucas. Então, o Vasco fez convênio com o Bragantino, emprestou o Bragantino, Laria. Resumindo, tinha 3 anos de contrato e pelo Vasco mesmo só fiz alguns amistosos. E aí fui passando pelos times pequenos aqui do Rio, principalmente, Espírito Santo, Manaus, estive lá fora também. Jogou onde lá fora? Lá fora eu tive no Treviso, um clube que eu fui pós-operado, eu tinha operado o joelho aqui, estava para assinar o contrato lá e eu fui mais para eles me avaliarem, mas acabei não ficando muito tempo não. E aí em 2010 eu encerrei com 29 para 30 anos e aí comecei essa minha história aí no Fut 7, que na verdade eu consegui dentro do Fut 7 realizar os sonhos que eu tinha, que eu não consegui realizar como jogador profissional, que era jogar pela seleção, ter um patrocinador esportivo, ganhar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, ser eleito o melhor jogador. Então no Fut 7 eu consegui tudo isso. Claro que por méritos meus, por dedicação, até porque eu treinava muito e fazia disso o meu ganha-pão mesmo. Ou seja, é importante o cara também... Acho que cada vez mais, né? Você ainda pegou... Eu gravei com o Vrut agora há pouco, e eu tinha falado isso com o Dabá, inclusive, né? Tá tendo uma transição, como tá tendo no campo já há mais tempo, inclusive, do cara que joga, do jogador de Fut 7 pro atleta de Fut 7. Isso tem uma diferença monstra, né? Porque o que eu levei muita vantagem na época é que muita gente encarava o Fut 7 como uma pelada de final de semana. E eu já treinava todo dia, eu vivia aquilo intensamente. Eu treinava à noite lá no iate, lá no Zé Moraes. E de dia eu treinava por conta própria. E a maioria estudava, trabalhava. E aí, eu fui, com essa minha dedicação, eu consegui ficar um bom tempo aí com grande destaque. E nisso eu fui conquistando as coisas, um patrocínio, um salário melhor dentro do iate, lá Flamengo Iate Motos, seleção e tudo tudo por dedicação mesmo, não por só qualidade técnica, né? Porque qualidade técnica muitos tem até hoje. Claro. Mas se não se dedicar, ainda mais uma modalidade hoje que tá um jogo muito dinâmico, então tem que estar muito bem fisicamente e psicologicamente também. Tem que se dedicar, né? Tá, aí vamos falar do Fut 7 especificamente. Quando é que você começou? Com quem você começou? Até nesses intervalos Então, de campo. em 2010 eu estava jogando Volta Redonda, Carioca. E aí teve um final de semana que eu não fui escalado. Aí teve um jogo lá no Aterro, Copa Brahma. E o Júlio, que era do Ajax Galo. Júlio Flávio? Júlio Flávio. Aí, vamos jogar lá comigo, sei o quê. Aí ele sempre me convidava e ofereceu uma pratinha depois do jogo. Aí eu fui. Daí eu joguei, nós jogamos lá Copa Brahma. E aí depois acabou o Carioca, comecei a jogar direto um torneio que tinha, que foi até onde o Zé Moraes, a gente fez com o iate, eu não lembro agora qual foi. Que a final foi lá no iate. Iate contra Ajax Galo, nós ganhamos.
E aí dali o Zé Moraes levou eu, o Vitor Bolt e o Miquimba pro iate. Aí montou a Portuguesa, que depois viraram time de camisa. Aí nós éramos a Portuguesa. Aí fui eu, o Vitor e o Miquimba. Aí juntou com o Rony, Rogério Correia, o Thiago Manuel, entre outros lá, e se tornou um time muito forte. E diferente dos outros times, nós treinávamos, né? O iate treinava 2 vezes por semana, então era quase imbatível perder. Era quase impossível perder o jogo lá dentro ou qualquer outro campeonato. Isso em 2010? 2010, é. Aí nós fomos jogar a Copa do Brasil, fomos campeões da Copa do Brasil, campeões brasileiros. Aqui no Rio, Copa do Brasil? Não, a Copa do Brasil foi no Paraná. Eu já tinha ganho a Copa do Brasil pelo Ajax Galo em 2010. Nós ganhamos a Copa do Brasil em 2011 pela Portuguesa. E ganhamos também o Campeonato Brasileiro. E aí depois virou Flamengo e começou essa rivalidade com o Fluminense. Na época tinha o Dino, que tinha o time. E era uma rivalidade muito grande. E aí foi. Aí muita gente largou o futsal e começou a viver do futsal. Porque tinha muita gente que, tipo assim, jogava futsal, e isso me deixava puto, cara. Eu vinha, aí perdia no futsal. Não, futsal é só pra manter a forma, que, pô, tu joga futsal no fulano de tal, é mais pra manter a forma. Eu falava, o cara com compromisso nenhum, né? Não, tinha, mas quando perdia, tá, a modalidade não tinha importância. Okay. Quando ganhava, postava lá na época era no Orkut, postava lá no Facebook, campeão. Aí tirava onda. Tirava onda. Aí quando perdi, não, pô, minha prioridade é o salão. Aí vi os caras lá de fora também. Eu lembro que foram jogar um torneio lá em Minas, lá em Lafayette. Pô, aí vieram os caras de fora, jogar pelo time lá. Tomaram a piaba lá no jogo. Não, mas, pô, fui pra noite ontem, isso aqui vim só pra passear. Pô, só pra dar um rolê, tô de férias. Aí aquilo ali me incomodava, porque eu sabia que todo mundo queria estar no Flamengo, por exemplo, que era o time do Zé. Claro. Queria estar no Fluminense, no Vasco. Então, aquilo ali era muito... Que era onde... Era uma hipocrisia já, pô. Quando a gente foi pro Flamengo, lá pro time do Zé, o Zé pagava um salário por mês pra gente. E aí ajudava muito, porque no campo, pô, o salário atrasava direto. Então a gente passou a ter um salário por mês, entendeu? Uma coisa bem... não totalmente profissional, mas quase isso. Já tinha uma estrutura que dava pra você... O Zé Moraes dava uma estrutura absurda. Eu ia falar que dava pra se comprometer, não. Que te obrigava a se comprometer, né? A gente era dedicação total. Até porque o salário, pô, proporcionalmente o que a gente treinava, era altíssimo. Treinar 2 vezes, jogar no final de semana era muito bom. Pra mim, aí foi quando eu lancei o Projeto Facão. Aproveitei o embalo de eu estar num momento muito bom e tinha esse espaço aqui que é do amigo meu. E já tinha o facão. Já tinha o facão e aí todo mundo falava e começou. Aí hoje completa, agora em outubro, semana que vem, 1º de outubro completa 9 anos. Começou dia 1º de outubro de 2010. E aí você ainda ficou com começou o Projeto Facão, mas continuou jogando futsal ainda? Como é que foi essa... Então, não, e continuei. Eu dava aula esse horário aqui de meio-dia. Aí eu tinha uma outra escolinha no meu condomínio para aumentar, né, o ganho. E treinava à noite no Flamengo, lá no Zé Moraes. E aí era essa dedicação, brigava por melhoria na modalidade, que ainda era muito amadora. Brigava pelos atletas, né, que se dedicavam. Então foi passando, a gente foi tendo conquista, mas ainda me incomodava muito porque não pensavam num geral, né? Muita gente pensava em si próprio e isso eu não achava legal. E aí em 2011, quase 2012, eu tive um problema lá com o Zé, negócio de seleção, que foram 7 convocados do Flamengo. Ele achou que tinha que ter ido mais um, aí não queria deixar ninguém ir. Pô, aí uma confusão do caramba. E eu falei que ia, e aí... Até porque eu tinha não tinha nada assinado, mas eu ganhava material da ASICS. Explicar pros caras que eu não vou pro campeonato. Pô, não vai jogar pela seleção? Não só isso, mas, pô, eu queria estar jogando, o campeonato era maneiro.
E aí ficou nessa, ele proibiu todo mundo de ir do Flamengo, eu fui. Aí chegou lá, pô, o Carrete, o Vitor, pô, tinha uma parceria com ele lá, ele ajudava, né, nesses campeonatos com o lance lá da prefeitura aí. Aí travaram de eu jogar, eu fiquei, pô, como é que eu não vou jogar, cara? Não tô mais no Flamengo. Não, mas o Zé não quer. Eu falei, pô, vou jogar. Resumindo, só fui jogar semifinal e a final. Aí nós ganhamos. Aí, pô, tirei um peso que tava uma situação muito chata. E aí eu saí e fui pro Fluminense. Quem é que tava no Fluminense? O Dino? Era o Dino. O Dino já me perturbava pra caramba. Eu falei, pô, vamos lá, teus amigos estão aqui. Eu falei, cara, não, eu tô aqui bem. Aí aconteceu esse problema aí na época ele me ofereceu um pouco mais do que eu ganhava. Aí eu fui. Aí logo em seguida veio um torneio, cara. A Copa Rio, sei lá, era Vasco. No final foi Flamengo e Fluminense. Putz! Lá no Salesiano. Porra. Eu falei, pô, se eu perder esse título aqui, os caras falaram, pô, não fez falta nenhuma, não sei o quê. Pô, daí eu caí em cima. Aí deu tudo certo lá, eles fizeram 1-0, eu empatei. E aí nós ganhamos no shootout, cara, fomos campeões. Aí o Zé ficou doido. Mas aí depois acabou que eu tive também um problema no Fluminense, concordava com algumas coisas, aí eu saí e fui pro Vasco, que eu já tinha trabalhado com o Júlio também. Porque, na verdade, além de eu jogar, eu ajudava com a estrutura, Sim. Entendeu? Então, assim, eu gostava de ajudar. E eu via que, pô, por exemplo, no Fluminense, na época, os caras estavam com um patrocínio, mas, pô, não tinha estrutura, que eu achava que tinha que ter. Entendeu? E eu poderia cobrar isso porque eu já tinha um nome na modalidade, e eu sabia o caminho. Não, e você tem uma história no futebol, então a tua vivência Sim, de futebol, a estrutura, que pode dar certo, a estrutura claro. você tem que ter. Pô, falar pros caras, cara, tem que ter mais Não é bolas, luxo, né, não é cara? luxo, É pô, lógico. tem um patrocínio, tá no time, pô, tem que ter 20 bolas aqui pra treinar, cara. Então, às vezes, eu levava minhas bolas, pô, do meu projeto, então, assim, eram algumas coisas que eu não concordava. E aí eu tava lá, na época, tava o Fialho de treinador, aí eu tive uma desavença lá com uma situação de jogo lá, acabei saindo e fui pro Vasco, onde eu tinha mais liberdade, eu conseguia ajudar, não só jogando, mas com a estrutura de... Ó, o Júlio me escutava, pô, Júlio, tem que botar, pô, levar isso pro jogo, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que treinar na praia, E aí foi. Aí no Vasco as coisas foram fluindo, até que teve um campeonato que era a Fox transmitia, cara. Aí teve aí já estava classificado para semifinal, era Supercopa. Esqueci o nome da competição. E o Flamengo eliminado. E nosso último jogo da primeira fase, foi até ali na apoteose o jogo, era contra o Flamengo. E eu já tava com uma lesão, aquelas fitas que o nego põe, cheio de dor. Não precisa nem eu jogar. Mas aquela coisa de querer jogar contra o Flamengo. Fui jogar, a gente tomou uma piaba, eu tomei o Wesley deu um chute, pô, fraturei a fíbula, aí operei, aí pô, voltei a jogar depois, aí classificamos no campeonato aí contra o Fluminense, o próprio Fluminense, 1-0 gol meu. Mas aí depois eu comecei a ter uns problemas de particulares aí parei de treinar e já não fazia mais diferença jogando, aí fui e parei de jogar. Isso em 2013. Mas como assim você não fazia mais diferença jogando o quê? Não, assim, tem cidade, assim, porque eu operei, aí voltei. Ah, entendi. Aí fui para um torneio lá no Espírito Santo, um classificatório para o brasileiro. Nós ganhamos do Fluminense, eliminamos o Fluminense e classificamos para o brasileiro. Aí nisso, eu tinha um problema familiar, de uma relação com a pessoa aí a mulher disse que estava grávida, perdeu e minha cabeça ficou ruim. E daí eu já não treinava mais, não tinha mais aquela coisa, aquele tesão de treinar, que era o diferencial. E aí foram surgindo novos valores, o moleque, pô, se dedicando, eles na época começaram a se destacar muito o Luizinho, o Elcio, o próprio Dabá, e aí o Vruk, que ele jogava no Serra Macaense. E aí os caras foram tendo momentos deles de destaque, né, de protagonismo. E eu fui percebendo que já não era mais o meu momento, eu já não tinha mais aquele foco.
minha prioridade eram outras coisas. E aí eu fui largando, fui, aí comecei a jogar, já não fazia diferença jogando, do jeito que eu fazia antes. E aí eu tive a consciência, falei, já me chega, vou jogar mais não. Eu saí assim, tranquilo, porque eu já tinha eu já tinha tido meu momento, foi um momento bacana, onde nunca ninguém foi patrocinado, eu era o único atleta que tinha sido, peguei seleção. Então assim, até hoje eu jogo minha pelada aqui, mas não tem mais aquela coisa de competir, Sou super satisfeito. Só, né? Só pra tomar uma cerveja depois, zoar os caras. Brincar mesmo, sabe? Intensidade, aquela coisa de treinar. E o tempo passa, hoje eu tô com 37, fico vendo hoje aí, tem os moleques jogando, os moleques mais novos. E é que nem no futebol profissional, vai passando o tempo, ficam só as lembranças. E tem que ficar as coisas boas mesmo. Ter consciência aqui no... O grande problema é que tem gente que ainda não, às vezes já passou fisicamente, já não, e quer fazer as coisas, mas futebol é momento, cada um tem o seu, eu tive o meu, foi muito bom, foram momentos maravilhosos, o Fut 7 proporcionou e eu sou muito agradecido até hoje. E vi valores surgindo, o Vitor Bolt sair do Fut 7 pro futebol de campo, hoje tá na China aí bem pra caramba, entendeu? E entre outros aí, que eu não me lembro agora, mas que passaram pelo Fut 7 aí. Então o Fut 7 eu vejo como uma modalidade muito interessante, principalmente para quem quer se tornar um jogador de futebol profissional. Eu hoje por mim nem teria salão, teria só Fut 7 e o campo. A transição teria que ser no Fut 7 para esses jogadores novos, 10, 11, 12 anos. Até porque cada vez mais os caras são atletas, que a gente falou, os caras são atletas, não tem mais o jogador que se desenvolvia no futsal, a técnica, né? Hoje em dia é mais 1-2, toca rápido, tudo jogadinha ensaiada. O jogo é muito intenso, não tem... Eu fico vendo futsal, eu falando por mim, é chato, ninguém dribla ninguém. E o Fut 7 não, tem aquela coisa da pelada, de o cara pegar e ir pra cima. Claro que tem hoje a parte tática, já vem há algum tempo já, até a galera do salão que trouxe essas marcações aí de futsal, que eu não sou muito a favor porque o jogo fica muito chato. O jogo de Fut 7 0x0, 1x0 não dá, né? Ele quer ver gol, pô. Até porque o gol é muito perto, dá pra fazer gol, né? E trabalho de mano a mano. Eu lembro, pô, lá no iate, pô, de tocar muita bola, mas chegava uma hora que tu tinha que ir pro individual. E passava, eu perdi, tomava gol e faz parte. Mas eu sou muito a favor, os campeonatos que eu disputo com a molecada que eu tenho, é tudo de Fut 7. E eu gosto pra caramba. Então, essa molecada do Fut 7, você tem o projeto Facão e tu já tem o teu time, né, também. Você acha que ainda tem espaço? Sempre vai ter, mas é difícil assim, que cada vez mais o jogo tá ficando, como é que eu vou dizer? Mais tático. Mais tático, pois é. Você tá perdendo pro talento, obviamente ainda tem algum talento que vai fazer uma diferença em algum momento, mas tá ficando muito tática, né? Como é que você busca fazer aparecer a parte técnica dessa molecada? Então, eu faço muito, meus trabalhos aqui são muito de 2 toques, né? São poucas vezes que eu libero o toque livre. Mas eu digo que passou do meio de campo, na intermediário pra frente, o cara tem que criar a jogada dele. Eu não fico privando não, cara. Eu boto, passou aqui, claro que atrás tem que ter um raciocínio rápido, não pode ficar prendendo a bola, mas chegou do meio pra frente, o cara tem total liberdade de criar. E o que acontece aqui nos campeonatos que eu disputo, tanto que a maioria dos meninos aí hoje já estão até com empresários, que 10, 11, 12 anos, os caras vêm jogando e falam, pô, o que esse moleque faz assim, nem profissional faz, porque é jogar pra frente, jogar bonito com a bola no chão. A gente não joga, eu não faço jogo pra ter resultado, eu faço jogo pra ser uma coisa boa pra quem tá assistindo e pra eles também, entendeu? Que lá na frente eles vão ter que melhorar o fundamento, vão ter que estar já... Tu vê jogador profissional aí que não sabe chutar, pô, não sabe dominar a bola. Entendeu? Agora, voltando para falar um pouquinho do Fut 7. Você teve algumas conquistas na modalidade, óbvio. Tem uma que foi aquela que você falou assim, puta, essa conquista foi foda. Essa ficou marcada mesmo pra mim. Então, teve um torneio lá no iate.
Na época era o Bangu Robimar, um timaço. E aí eu tinha, na semana dessa final... Você tava no Bangu, não? Não, eu tava no Flamengo. Na semana da final eu torci o tornozelo, cara. Aí meu tornozelo ficou uma bola. Assim, uma coisa, um inchaço absurdo. Os caras falaram, pô, impossível de jogar, não sei o que. Aí eu falei, pô, tem que jogar. Aí, pô, jogo 1-0 Bangu. Aí eu com uma bota, eu fiz uma bota de esparadrapo, tomei as 3 injeções e fui pro jogo. Aí fiquei lá no banco. Aí o Zé Moraes olhou pra mim assim, e aí? Ele sempre olhava pro banco e falava, e o que nós temos aí? Aí eu falei, Zé, agora me bota aí. Aí me botou no segundo tempo. Aí a primeira bola que eu peguei era muita dor, não sei o que eu fiz, cara. Até hoje eu botei, de que ia tocar, botei pro lado e chutei 1-1. Cara, eu fiz o gol. Pior que eu, na hora que comemorou, eu dei um bico na negócio de patrocínio lá, que tinha na placa. Na placa. E caraca, ainda com a perna que eu tava... Com o pé fudido. Aí empatamos, aí eu correndo, mancando, aí eu... Pô, falei, cara, não tá... Eu acho que eu fiz a minha parte, não tem como continuar mais. Aí o Paretinha, tô no meu lugar, lá de Niterói. Aí, pô, fez 2-1, aí nós ganhamos 2-1. Aí acabou o jogo, o cara lá do Robimar, o Marcelo, olhou assim, ele não tinha intimidade comigo, ele tipo olhou pra mim assim, olhou pra minha perna, eu já de chinelo assim, uma bola inchada assim, ele falou assim, tipo assim, cara, que esse moleque fez com o meu time com a perna assim. Eu fiz a leitura dele, Aí eu olhei assim, aí depois a gente pegou mais intimidade, eu falei, porra, aquele jogo não tinha condição nenhuma de jogar, cara, vocês perdem um jogo daquele ali, cara. Mas foi não pela assim, a importância do título, mas pela superação, né, de ter jogado do jeito que eu tava. Mas teve muitos títulos importantes. Mas esse foi, assim, em relação à superação, foi muito interessante. Pessoal, hoje de noite eu vou gravar com o Marcelo do Rabimar. Manda um recado pra ele aí. E aí, Marcelo? Pior que ele me levou pro time dele depois que eu já tava, pô, gordinho, cara. Pô, queria mais nada, ele me levou lá pro Botafogo. Aí, pô, nem ajudei ele, eu queria ter ajudado mais ele, cara. Eu falei, pô, Marcelo, agora não dá mais, pô. Foi me buscar já não, como ninguém queria mais, pô. Na xepa? Depois ele até me mandou embora. Ele me mandou embora. Aí, me liberou. Cornetando. Aí eu falei, pô, agora é fim de carreira. Me fui mandado embora do futsal, é melhor aposentar. Aí aposentei. Mas foi a final, ele ficou me olhando assim, o que esse moleque fez comigo, cara? Eu olhei pra ele assim, eu falei, esse cara deve estar muito puto, mano. Caralho. 2-1 aí, um gol meu ainda. Foi maneiro. Irmão, a gente tá chegando no fim, passou rápido demais até, viu? E aí você sabe que a gente tem que fazer aquela seleção. Seleção não, os 7 que começam, né? Depois você troca o sexteto. Os 7, você pode se botar no time. Eu tô mesmo. É lógico. Né? E o técnico? É contigo agora. Então, goleiro, o Guilherme, sempre agarrou muito. Guilherme tá no América agora, é esse? Não, o Guilherme que é de Niterói, tá, acho que ele não joga mais não. O Guilherme, o Rogério Correia, Rony. Praticamente o time que eu joguei lá no Flamengo. Rogério Correia, Rony, eu, Vitor Bolt, Miquimba na frente e Dabá. O único que não tava nesse time aí do Flamengo era o Dabá, depois que ele foi. Porra, o Dabá é chato, velho. A cada 5 times que a gente bota, 4,5 tem Dabá no time. É porque ele é a prova de... Eu sempre falo pra ele, ele é a prova de dedicação. Ele não é um jogador tecnicamente fantasma, a dedicação daquele garoto absurdo, ali. Né? E quando eu comecei a jogar com ele, eu falei, cara, continua nessa pegada que tu vai ser um dos caras do futsal. Não deu outro. Sempre falo pra ele, cara, hoje tu é referência aí. E o técnico? O técnico Zé Moraes mesmo, depois eu até encontrei ele um tempo atrás aí, a gente bateu papo, deu risada desses problemas que nós tivemos. Aí o cara, ele era muito engraçado, mano. Porra, às vezes ele olhava assim, o Patinho, que era o braço direito, às vezes tava vendo um jogo e ele olhava assim, e aí, Patinho, o que nós temos aí no banco? Tipo assim, tinha uns 10 atletas, mano. Caraca, mano, é muito engraçado. E quando não faltava jogador, o jogador tava machucado, ele dava a escalação, então vamos de Magrão. Aí o Patinho, o Magrão tá no jogo. Ué, como é que o Magrão tá no jogo? Então vamos de Daniel.
Zé, o Daniel também não tá no jogo, não. Pô, o que nós temos aí, Patinho? Pô. Mas eu me senti jogador de verdade com ele, que ele dava uma estrutura muito bacana de material, treinamento, pô, festa, a gente ia pra casa dele lá, tinham várias festas. Aí teve esse problema aí, mas faz parte também, na época eu achei que tava certo fazer, hoje em dia talvez eu repensaria minhas atitudes. A gente às vezes quer mudar o mundo e não dá, né? Não dá. Tem que se adaptar. Hoje em dia eu vejo de uma outra forma. A gente só entende isso depois que fica velho, sim. né? Não, é com as experiências mesmo. Sim, o tempo vai passando. Tu briga por uma coisa que tu vê que ninguém tava do teu lado pra brigar. Aí depois a vida continua, todo mundo tá lá junto e quem prejudicado foi você. Que na verdade fui eu mesmo. Poderia estar no iate até hoje lá. Teria ganho até mais títulos. Mas também tá bom, foi já legal. Foi, né? Não tem arrependimento de nada, não. É isso aí, galera. Passou o tempo aí. É sempre bom quando passa o tempo porque rende, né? Tempo de jogo, futsal, resenha de 25 minutos. Lembrando você, a gente está com um projeto de fazer um programa de futsal semanal. Você que é empresário, que gosta do esporte, fala com a gente aí pelo Instagram pra gente conversar, bota isso pra acontecer, principalmente com a molecada. Dá moral pra essa molecada que tá chegando. Guido, quem é da bola dispensa a apresentação. Irmão, obrigado pelo teu tempo. Valeu. Obrigado aí pela atenção, sei que tá na correria. Eu que agradeço. Aí pra quem tem que ser valeu, um abraço para todos os praticantes de futsal aí. E com certeza é a melhor modalidade do mundo. Isso aí, valeu galera, abraço, a gente volta aí qualquer hora, hein? Até!